Bem, no vídeo de hoje eu vou tratar de um tema que está quente nas redes sociais e na imprensa. Mas antes disso eu quero dar alguns recados e agradecimentos. Primeiro, agradecer às pessoas que estão comprando meu livro, né? Ajudando a minha produção acadêmica e ajudando também o canal, né? Isso é uma contribuição muito valiosa. Como eu já disse, aqueles que estão comprando, que estão lendo, que se puderem se dar o trabalho de fazer um comentário construtivo, através inclusive do e-mail do seminário, eu agradeço, porque eu estou escrevendo mais 2 livros, todos 2 são desdobramentos desse terceiro livro, e as suas opiniões são importantes, né? Porque podem me servir para aperfeiçoar esses meus próximos trabalhos, tá bom? Quero lembrar também que no site do seminário, www.seminariocridicacrise.com, nós já temos lá a livraria virtual, com os seguintes alertas. A livraria ainda não está completa, né? São cerca de 60 títulos que vão ingressar na livraria. Uma parte sebo, livros usados, outra parte livros novos, como está lá já discriminado. Lembrando que, como eu estou iniciando essa livraria virtual, o estoque ainda não é grande, mesmo dos livros novos, e já tem pessoas comprando. Então, se você tem interesse realmente, eu aconselho que você também faça logo a sua compra. Lembrando também que o valor do livro que está postado na livraria já está incluso a taxa de correio, tá certo? Por isso que você pode ver alguma diferença aí, porque já está incluso ali a taxa de correio, tá bom? Tanto para os livros do sebo, como para a parte dos livros novos, tá certo? Muito bem. Lembrar também que a partir de agora, a partir dessa semana que está se encerrando, nós vamos ter 2 encontros, às sextas-feiras pela manhã, onde eu vou fazer os resumos semanais, que já iniciei, né? E aos domingos e feriados, esse nosso encontro aqui com vídeos um pouco mais longos, mas com temas mais aprofundados, mais centralizados, em pontos específicos, tá certo? E também lembrar você que agora o site do seminário, se você entrar lá, você vai ver que nós temos uma parte de publicação. E estamos abertos, recebendo artigos para publicação, desde que, né, esses artigos sejam na área de humanas e que sejam artigos realmente construtivos, né? Que você queira com esses artigos desenvolver o seu potencial, iniciar uma carreira de escritor ou de escritora. Então, as portas estão abertas. É preciso apenas que você mande o seu artigo, observando sempre a questão da gramática e da ortografia, e também com o seu nome completo e uma foto de um comprovante de endereço. Isso não é nada mais, nada menos para criar um grau de garantia para o fato de que está confirmado ali que é você mesmo que está escrevendo aquele material e que está você mesmo dizendo que aquele material é seu, né? Para efeito de proteção do site, tá bom? Fique tranquilo, porque seus dados pessoais ficarão inteiramente preservados, arquivados dentro do e-mail do seminário, tá bom? Muito bem. Você que tem um potencial, você é poeta, você está fazendo uma faculdade e está estudando uma matéria que você está gostando, está lendo um livro que você está gostando, faça uma resenha de um livro, né? Faça um comentário sobre algo interessante do que está acontecendo, né? E com certeza, não quer dizer que mandou, publicou, mas o seu trabalho será apreciado com bastante carinho, com bastante atenção. Caso haja alguma dúvida, a gente vai se comunicando por e-mail, e com certeza as portas estão abertas para você desenvolver o seu potencial e iniciar, quem sabe até, a sua carreira de futuro escritor ou escritora, tá bom? Muito bem. Então agora nós vamos ao assunto, né? Se você observar bem, o título desse livro, né, A Nossa Moral e a deles, está entre aspas. Por quê? Porque esse é o título de um artigo escrito por Trotsky,
né, em 1938, onde ele dá respostas sobre acusações que o Partido Bolchevique vinha recebendo, do Partido Bolchevique não ter uma moral. E ele tenta dar respostas. É um artigo curto, você pode buscar na internet, aconselho até que você o faça e leia também. É um artigo curto. A primeira coisa que você vai observar lendo esse artigo é um dos fundamentos teóricos da questão que a gente está vendo hoje, né? O discurso do ódio é sempre do outro, né? O discurso do ódio é sempre daquele que não adota a filosofia barata do politicamente correto. Então você vai ver ali que existe uma séria crítica de Trotsky à tal da moral burguesa, né? E principalmente ele salienta a questão de que existem supostos revolucionários que ficam meio em cima do muro, adotam um discurso revolucionário, mas que não tem postura exatamente de revolucionário. E por que essas pessoas, segundo Trotsky, não teriam essa postura de revolucionário? Aí você entra na cereja do bolo. Por quê? Porque, para Trotsky, o verdadeiro revolucionário, já como pregava o próprio Karl Marx e o Engels, o revolucionário ele é necessariamente violento. A violência é o meio fundamental para que a dialética revolucionária possa se implantar. Aí o pessoal vai dizer, olha, então quer dizer que para se alcançar os fins é possível qualquer meio? Bom, ele aí tenta justificar essa armadilha, né? Ele tenta sair dessa armadilha se justificando de que não. Não é que pode-se fazer tudo para alcançar um determinado fim, mas é porque simplesmente a causa revolucionária ela exige uma postura violenta em todos os sentidos, podendo inclusive chegar à morte e ao matar, né? Pode chegar, inclusive, como ele mesmo diz, pode chegar à necessidade de uma guerra civil, né? Que apesar dele reconhecer que é algo assim bastante grave, mas que pode ser necessário para se implantar a revolução, né? Então, existe claramente uma divisória, como o próprio título do artigo diz, né? Existe a moral deles burgueses, né? Deles conservadores e a nossa, no sentido que ele está falando ali, a nossa, os revolucionários. Os revolucionários, a moral dos revolucionários, de fato, é moral nenhuma. A missão do revolucionário é destruir a moral de base judaico-cristã para que a revolução possa ser implantada, mesmo que, e aí estaria justificado, né, mesmo que com o uso necessário da violência. Tá bom? O que é que isto tem a ver com a nossa situação atual, particularmente relacionada a essa questão do Bolsonaro e do partido e do governo, e agora essa polêmica que surgiu essa semana com o Bebiano, etc, etc, etc. Muito bem. A questão primeira, por que a esquerda, liderada pelo PT, antes pelo PSDB, eu já falei em diversos outros vídeos que o PSDB é social-democracia. A social-democracia é uma forma de socialismo. E os socialismos, em rápida síntese, os socialismos eles disputam entre si o trono. Eles disputam entre si a liderança partidária e a liderança de governo, a liderança revolucionária. Certo? Então, muitas vezes isso foi necessário, isso inclusive foi muito bem inventado a partir da escola de Frankfurt, né, quando o Adorno ele cria essa perspectiva de que o fascismo, o nazismo era de direita e eles, comunistas, neomarxistas, né, criadores da teoria crítica, que seria uma camuflagem para falar de um neomarxismo. Então eles, da esquerda,
esquerda, eles comunistas é que seriam da esquerda, né? Os outros seriam da direita, né? E isso pegou, isso correu igual um rachinho de pólvora. O mundo acadêmico hoje, particularmente o brasileiro, defende essa ideia mesmo de que a social-democracia é de direita, que o PSDB era neoliberal, etc, etc. E isso é simplesmente não entender nada de nada e não conseguir entender nem mesmo o que aconteceu com o Brasil durante todo esse tempo, quando o PSDB, quando o senhor Fernando Henrique Cardoso, um dos maiores intelectuais do socialismo fabiano, né, da social-democracia no Brasil e na América Latina, prepara a chegada do PT, sendo que, inclusive, há por parte do próprio Fernando Henrique Cardoso uma influência muito grande também, né, como mentor intelectual do PT, e de colocar Lula como esse ícone político representando o trabalhador, e de logo em seguida, com o passar do tempo, né, dos pobres e de todos os outros demais oprimidos. Então, você começa a perceber aí que existe um lá e cá. E o Partido, né, dos Trabalhadores, cercado por todos os demais partidos de esquerda, eles seguiram exatamente a lição de Trotsky. Né? Existe a moral deles e a nossa. Né? Então, observe bem o seguinte, como eu estava dizendo antes, por que essa esquerda ela conseguiu transitar por décadas e só agora, com a falência da nação, né, com a falência do Estado, né, o Estado quebrado no sentido mesmo econômico, né, a desmoralização e a fragilização das instituições republicanas, algo flagrante agora, indiscutivelmente flagrante. Por que só agora se percebeu isso? Né? Bom, nós podemos ter uma explicação para isso, que é exatamente o fato de que os revolucionários, tal como eu disse antes, e tal como está escrito por Trotsky, ele tem um objetivo comum, que é a causa do partido, que é a causa revolucionária. Então eles brigam entre eles, se precisar até mandar matar, muito avião caindo, né? Muita testemunha de assassinatos morrendo, além da própria pessoa que morreu no assassinato. Então, enfim, existe aí toda uma aplicação da teoria trotskista. Mas observe, mesmo que haja discordâncias e brigas sérias, chegando mesmo à própria violência grave entre eles, mas de repente todo mundo se une em função do objetivo do partido, que é a causa revolucionária. Muito bem. Com essa situação toda que o Brasil vivenciou, e que eu já repeti, que todos vocês conhecem, o que é que você tem aí? Você tem o Bolsonaro surgindo, e eu falei isso em vídeo anterior. Eu gostaria até que você prestasse atenção também nos cards que eu coloco nos meus vídeos, porque isso serve para você dar uma olhadinha em vídeos anteriores. Já são mais de 160 vídeos no meu canal, então preste atenção, porque ali você clica e você vai bater no vídeo ao qual estou me referindo. Muito bem. Eu falei em vídeos anteriores, salvo engano, em 2016, onde eu fiz uma análise, conversando com um aluno meu sobre o fenômeno Bolsonaro, onde eu dizia, olha, o Bolsonaro, ele é literalmente uma liderança popular. O Bolsonaro, ele não foi pensado por nenhum intelectual orgânico. O Bolsonaro ele não foi resultado de nenhuma estratégia de marketing para construir aquele mito salvacionista, como foi com o Fernando Henrique Cardoso, como foi com o Lula, por exemplo. Bom, o Bolsonaro ele vai surgindo a partir das próprias redes sociais, como nós sabemos, de forma muito natural. Ele vai ali trabalhando, assessorado pelos filhos dele e pessoas mais próximas, e vai chamando atenção para, a princípio, um discurso solitário, mas que pouco a pouco vai cada vez mais ganhando adeptos e chega à presidência da República. Muito bem. Só que, como está muito claro hoje, essa
essa ascensão de Bolsonaro arrasta com ele muitas outras pessoas que perceberam, né, que era um trem bom, né, para pongar e fazer essa viagem rumo ao sucesso, rumo ao poder, rumo à fama. Basta você ver que, como eu disse em outros vídeos anteriores, né, até no vídeo que eu comentei na sexta-feira, né, o pessoal está falando do Carlos Bolsonaro, dos filhos dele, etc, etc. Segundo um site, ontem eu estava observando, um site agora conhecido, mas que já vem se revelando, né, um tanto esquerdista, a princípio se colocou como imparcial e conservador, mas que agora já está declaradamente se posicionando de forma sorrateiramente esquerdista. Segundo este site, o Mourão, né, teria dito que os filhos de Bolsonaro precisam ficar um tanto mais quietos, porque para evitar de gerar crises. Se supostamente, né, o vice-presidente disse isso, é algo que me causa muita estranheza, porque a crise não está sendo gerada, em nenhum momento crise alguma foi gerada pelos filhos de Bolsonaro. Em nenhum momento. O que o Carlos Bolsonaro fez e o que os filhos estão fazendo é observar, já de muito tempo, inclusive, que o Carlos Bolsonaro vinha avisando que o pai estava cercado de falsos amigos, e ele, atento a esta situação, ele se antecipou e respondeu via Twitter a acusação ou insinuação de que o pai estaria envolvido aí em repasse de verbas para candidatos fantasmas, né? Com essa trama do partido, o pai estaria envolvido nisso, né? Ele vai, se antecipa e diz, olha, não tem nada disso, enfim, isso aí você já sabe, né? Mas aí o que acontece? Foi o Carlos Bolsonaro que gerou a crise, ou boa parte da mídia brasileira, como sempre, e muitas vezes até mesmo youtubers, outros youtubers estão participando e alimentando e vivendo dessa crise para ou medo de corte de verbas, como eu já falei anteriormente, ou também para ganhar visualizações, etc, etc. Então não são os filhos do Bolsonaro que estão gerando crise alguma. Tá certo? Vamos saber fazer análise corretamente, né? E fundamentalmente é preciso hoje se ter honestidade intelectual. Está faltando no Brasil e no mundo, mas particularmente no Brasil, que é o que nos interessa, é honestidade intelectual. A pergunta é, qual é a sua? De que lado você está? Qual é o Brasil que você quer para você, o resto da sua vida e para as futuras gerações? Que Brasil que você quer? Você quer um Brasil em que a cúpula do poder está envolvida com crime organizado, com grupos terroristas? É isso que você quer? Tudo bem. Agora diga. Fale. Ou você quer a possibilidade de tirar o Brasil dessa situação política, moral, crise institucional, essa crise econômica, cujos efeitos da recessão provocada pelo governo de Dilma nós ainda estamos vivenciando? Nós ainda não saímos de crise econômica alguma. Nós ainda estamos no olho do furacão. Então você tem que se posicionar, poxa, porque se a gente está realmente entrando nesse universo do chamado apocalipse bíblico, apocalipse significa revelação. Você tem que... A revelação ela vai aparecer e está aparecendo. Pouco a pouco as pessoas já estão percebendo, youtubers que ficam em cima do muro, youtubers que ficam criando artimanhazinhas em cima de discursos bastante suaves e sorrateiros, como se estivesse questionando, levando a uma reflexão, mas na verdade se colocam em cima do muro, não estão se posicionando claramente. Isso tudo gera bastante visualização, gera bastante inscritos em canal. E o que acontece no mundo youtuber, que é outra coisa importante? Nós e os youtubers, independente de quantidade de inscritos, de visualização,
Nós somos, de fato, influenciadores digitais. Nós somos, de fato, criadores de conteúdo. E isso traz para nós uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque esta imprensa, chamada imprensa tradicional, para me fazer claro, ela entrou em crise. Os repórteres já perceberam, os repórteres profissionais e tal, as grandes agências de comunicação, já perceberam que esse modelo da fake news, esse modelo de criar falsas matérias, falsas informações para pejorar o governo vigente, isso está por fora. Essa coisa de elogiar governante corrupto para manter financiamento de jornal, televisão, blogs, etc. Esse modelo acabou. Ele faliu. Não quer dizer que as agências também faliram, mas o modelo faliu. E nesse sentido começa a migrar para o mundo das redes sociais, e particularmente do youtuber, começa a migrar pessoas que vão em busca de opiniões e de visões, e até de relatos mais verdadeiros. Então quando os youtubers eles entram na mesma artimanha diabólica, muitos youtubers entram na mesma artimanha diabólica de estarem propagando análises não muito honestas, ora, nós estamos perdendo uma oportunidade de dar uma grande contribuição para a nação brasileira. A questão é, você é patriota ou não? Faz igual o Jean Williams, pô. Vai para outro país aí, diz que está sendo perseguido, vai para outro país, não tem problema nenhum, você é livre. Agora, ficar nesse joguinho sorrateiro, essa conversinha melosa, se posicionar claramente a respeito do que está aí, alimentando falsas informações, porque você sabe, a fake news ela começa particularmente com a Segunda Guerra Mundial, apenas um marco histórico, onde você tem os serviços de inteligência lutando entre si, dando suporte aos exércitos e fazendo ali o que se chama na seara da espionagem, a inteligência e contra-inteligência. E aí começa um jogo de informações falsas para desviar o roteiro das estratégias do inimigo, da atenção do inimigo, e isso foi se expandindo, na medida em que os bens de comunicação de massa vão se expandindo, as redes sociais aparecem, e já chegamos ao tempo de tem gente aí falando de um mundo pós-verdade. E em que medida você está compactuando com isso? Não é verdade? Porque, independente de concordar ou não com a minha opinião, mas aqui eu venho e falo o que eu acredito e deixo claro a minha posição. Então eu acho que o youtuber hoje ele tem que ter o criador de conteúdo, o influenciador digital, ele tem que ter essa honestidade intelectual. Ele tem que dizer o que é que ele quer, o que é que ele acha, a opinião dele. Quem quiser discordar, discorda. Quem quer sair do canal, sai. Enfim, as pessoas são livres. Mas é preciso que essa comunidade comece a ter um pouco mais de responsabilidade, no sentido de deixar clara a sua posição. E isto também cabe para aqueles políticos, seja qual for a instância, municipal, estadual, federal, que pegaram na onda de Bolsonaro, e ao que tudo indica agora, apocalipse, as coisas estão se revelando, foram políticos que apenas queriam uma carona. Queriam uma carona, muitos deles até imitando o Trump e o Bolsonaro, fazendo campanha eleitoral através das redes sociais. Tudo bem, acho até uma estratégia muito inteligente. Mas, e agora? E agora? Você larga Bolsonaro na fogueira? Você é político, você é vereador, você é deputado estadual, você é deputado federal, você é senador, você larga o Bolsonaro na fogueira? E quando o último recurso tem sido os filhos dele, que por lealdade ao pai, estão conseguindo tirar o pai de diversas armadilhas diabólicas criadas para derrubar, difamar e tentar derrubar o governo Bolsonaro, aí você diz que são os filhos dele que estão criando crise? Não.
Não são os filhos que estão criando crise, nem os filhos que estão alimentando crise. São os correligionários de partido, né? Que era o PSL. Quem ouvia falar do PSL? E agora o PSL tem um presidente da República e não sabe zelar pela imagem desse presidente da República? Deixa que picuinhas internas do partido respinguem na imagem do presidente? São os filhos de Bolsonaro que estão criando crise? É você, deputado federal, você, deputada federal, cheia de valentia, gravando vídeos nas redes sociais, cheio de valentia, né? Mas que agora, não sabe chegar, né? E botar a boca no trombone de novo e denunciar as armadilhas que estão sendo criadas contra Bolsonaro? Né? Por quê? Porque você está brigando internamente dentro do partido, querendo ganhar poder no partido. Se o partido não lhe der o poder, você se cala. Isto não é honestidade intelectual. Então, essas pessoas, elas estão ali naquele meio de campo, sabe, que o Trotsky chamava o pequeno burguês revolucionário. Né? O pequeno burguês revolucionário. Ele não sabe se é revolucionário propriamente dito, e ele não sabe muito bem se é um burguês. No caso aqui da atualidade, né? O cara dirige um 4x4 com ar-condicionado, mas fica falando que o problema é social. Vez por outra, não comenta o que está acontecendo na Venezuela com Maduro, né? Um genocídio contra a população venezuelana praticada há pelo menos quase 20 anos. Né? Cadê os políticos brasileiros se posicionando ostensivamente contra isso? Né? Então, cadê esses políticos que se dizem de direita, que se dizem conservadores, né? Que não querem tornar o Brasil um país comunista? Cadê o posicionamento desse pessoal? Né? Tá claro isso? Não está claro, porque as pessoas estão aí, né? Como diz o Trotsky, estão aí meio o pequeno burguês, né? Para ganhar status, eu pongo no trem de Bolsonaro, né? E quando a locomotiva chegar na estação do poder, eu solto da estação do poder, né? E começo a dar meus pulinhos, né? Soltar minhas asas e mostrar verdadeiramente quem eu sou. Isso é que está ficando claro. Então, meus queridos, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido você algumas questões. Presta atenção aos recados que eu dei, né? No início desse vídeo, né? E explore além do meu canal. Preste atenção também nas inscrições. Muita gente sempre reclama que se inscreve e depois aparece como não inscrito. Então preste sempre atenção nas inscrições, no sininho, né? E faça seu comentário. Eu estou sempre tentando responder o mais possível, dar atenção aos comentários dos meus fiéis seguidores e seguidoras. Faça o seu comentário, que o seu comentário é importante, né? Dê seu like, isso também é muito importante, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção.